Muito bom dia a todos e a todas. Tal como combinado, vamos então iniciar este plenário que tem por objetivo tratar a proposta que foi apresentada pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação na passada quarta-feira, relativamente às questões das habilitações para a docência e também ao recrutamento e admissão. Esta apresentação será daqui a pouco feita pelo José Feliciano Costa, que foi quem, portanto, esfiou a delegação da Federação nesta reunião da quarta-feira, mas antes disso chamava a atenção para dois ou três aspectos importantes para que esta reunião possa correr bem. Portanto, todos os colegas que pretendam, depois da intervenção do José Feliciano Costa, intervir, devem fazer a sinalização nos termos habituais, fazendo o sinal com a mão levantada, depois ser-lhes dada a palavra, e, naturalmente, tendo o microfone e a câmara ligada, depois dirão aquilo que muito bem entenderem. A preocupação que aqui deixávamos era para se cingirem apenas ao tema que hoje vamos aqui tratar e que tem precisamente a ver, como já referi, com as habilitações para a docência, o recrutamento e a admissão. Pedia também que estão disponíveis nesta reunião tanto o chat como o QIA, que naturalmente, mais do que comentários, portanto, também aqui, embora possam fazer os comentários e as questões, mas também aqui esta preocupação em circunscrevermos a matéria ao tema que estamos a tratar fosse cumprida. Portanto, é sobre as habilitações para a docência, o recrutamento e a admissão, que é o segundo tema de sete que o Ministério da Educação se propõe negociar com os sindicatos, dando cumprimento ao protocolo negocial que nós não subscrevemos, e já o referimos, não o subscrevemos não só porque este processo de revisão não tem sequer um prazo previsto para terminar e estamos a assistir ao prolongamento desta discussão com o adiamento de reuniões, com o empurrar para a frente de se avançar em propostas concretas que resolvam os problemas dos professores, por um lado, e por outro, por ter colocado as matérias centrais que têm a ver com a estrutura da carreira, os índices remuneratórios, a recuperação do tempo de serviço, enfim, toda integral do tempo de serviço, todas essas questões e a avaliação de desempenho lá mais para o final deste processo. Mas o tema que foi acordado como segundo tema foi este. É um tema importante, é um tema que chamávamos a atenção dos colegas, porque todas as dúvidas e inquietações que o José Feliciano Costa vai aqui deixar são de facto extremamente preocupantes. Esta é uma matéria que eventualmente será já aplicada no próximo ano letivo e que pode muito bem mexer com a vida de todos nós, porque não é apenas uma alteração de linguagem o que nos preocupa é sim, ou são sim, as implicações que essa alteração na linguagem poderá ter depois no que diz respeito à forma como têm funcionado até hoje os concursos, se vamos estar perante um quadro melhor ou um quadro pior, e estas alterações de linguagem e estas referências enfim, podem conduzir-nos para esse tipo de situação. Até porque nós dizemos podem, porque naturalmente nós conhecemos o que está no programa do governo, sabemos quais são as intenções políticas deste governo e naturalmente não colhe em nós, não nos sossega minimamente a ideia que isto são meros processos de alteração de linguagem, porque de facto nós sabemos quais são os propósitos deste governo, no que diz respeito ao recrutamento e à admissão, tenham as questões a ver com o abaixamento das habilitações, tenham as questões a ver com o fim do concurso nacional e da graduação, tenham as questões a ver com o conferir aos diretores o poder de colocarem nas escolas os professores, enfim, e todas as outras questões que aqui vamos tratar. Mas antes de passar ao José Feliciano Costa, queria também aqui deixar uma nota sobre aquela que é a grande iniciativa
que estamos a desenvolver. Começamos no dia 19 de fevereiro e vamos até ao dia 4 de março, e que tem tido já um impacto significativo, não só junto dos professores, mas junto também da própria opinião pública. O postal que está a ser solicitado à população que subscreva nas iniciativas de rua, nas bancas, nas tribunas públicas, nos plenários de rua, nas distribuições com a população, tem sido muito bem acolhida, e é um aspecto que nós devemos aproveitar, porque podemos, ao longo destes 10 dias, e mesmo depois, mas particularmente ao longo destes 10 dias, recolher milhares de subscrições de postais de apoio às lutas, portanto, aos problemas, a necessidade de se valorizar o estatuto e a carreira dos professores e combater este problema da falta dos professores. Portanto, julgo que podemos dizer que a população percebe claramente que este problema da falta de professores não é um problema exclusivo dos professores e que é fundamental valorizar a carreira e, portanto, é importante que nós tiremos partido desta disponibilidade da população para estar ao nosso lado nesta nossa causa. Mas a caravana tem também plenários junto às escolas, tem plenários dentro das escolas e são também um espaço para chamar a atenção dos nossos colegas, para não se deixarem adormecer pela recuperação do tempo de serviço e para terem profundas preocupações e manifestarem disponibilidade para a luta, que mais cedo do que tarde vamos ter que subir um patamar, porque, e já nestas questões do recrutamento e admissão, aquilo que vai surgindo em cima da mesa é de facto para nos deixar extremamente preocupados relativamente ao futuro. Portanto, eu apelava aqui, embora também o vá fazer lá mais para o final, mas começava também por apelar à participação de todos nós agora, ao longo da próxima semana, na caravana, a caravana que vai nestes 5 dias da próxima semana, portanto, passar nos distritos de Viana do Castelo, de Beja, nos distritos de Vila Real e de Évora, nos distritos de Bragança e de Porto Alegre, nos distritos de Viseu e de Setúbal e nos distritos da Guarda e de Castelo Branco e, portanto, e também em várias ilhas da região autónoma dos Açores, depois de, na quinta-feira, ter começado no Porto e na região autónoma da Madeira, que hoje, inclusive, está a concluir a sua caravana, portanto, começou na quinta, na sexta-feira também, depois no sábado, e também ontem estivemos no distrito de Braga e no distrito de Faro. Portanto, esta é uma grande iniciativa, é fundamental para que nós nos juntemos e debatamos aqueles que são os problemas da nossa profissão, nós professores, mas para que também consigamos, junto da opinião pública, de chamar a atenção para que este problema da falta de professores, para que o problema do envelhecimento da profissão, das condições de trabalho, dos horários de professores, são também um problema da escola pública e são também um problema do país. Portanto, deixava aqui esse apelo à participação. E porque também as leis laborais não se circunscrevem à revisão do Estatuto da Carreira Docente, mas também ao pacote laboral. O pacote laboral que foi adiado graças às grandes manifestações que fizemos o ano passado, em setembro, em novembro, e depois a greve geral em dezembro, mas até ao momento nós conseguimos adiar os propósitos do governo. E o governo tem como propósito, relativamente a esta questão do pacote laboral, se não o conseguir em concertação social, procurar na Assembleia da República resolver esta questão, tendo em conta os seus interesses e recorrendo aos partidos que estão à sua direita. Portanto, é fundamental que nós, no próximo sábado, de hoje a 8 dias, de manhã no Porto, à tarde em Lisboa, nos juntemos à manifestação da CGTP, porque este é um ano de alteração da legislação laboral, seja ela a geral, que se aplica também a nós, professores, seja a específica por via da revisão do Estatuto da Carreira Docente, que essa claramente se aplica a nós, mas é um ano em que
é fundamental que nós participemos neste processo de luta para que no futuro não sejamos confrontados com um quadro legal manifestamente pior do que aquele que temos. E nós o que precisamos não é de um quadro legal no que diz respeito à legislação laboral pior do que o que temos. Nós precisamos é exatamente do contrário, é melhorar o quadro vigente, melhorar o Código de Trabalho que temos, melhorar a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas que temos, melhorar o Estatuto da Carreira Docente que temos e não o contrário. Portanto, o caminho é exatamente o inverso daquele que o Governo está a promover. Mas então, para falarmos daquilo que nos traz cá hoje, que é a discussão do segundo tema da revisão do Estatuto da Carreira Docente, que tem a ver com as habilitações para a docência e com a seleção e recrutamento, vou então passar a palavra ao José Feliciano Costa, que vai deixar aqui aquilo que se passou na reunião. Zé, é tua a palavra. Ok, obrigado, Francisco. Eu agora estou aqui com o João, ahm, que nos vai aqui também partilhar o nosso PowerPoint. A ideia é seguir, perdão, o PowerPoint que segue, aliás, que nos transporta para o que aconteceu na reunião de dia 18 de fevereiro, mas é importante dizer aqui uma coisa. Evidentemente que nós vamos fazer aqui um caminho, enfim, este trajeto por este PowerPoint, tentando fazer aqui, enfim, uma apreciação, como é óbvio, política, mas também com aqui algumas questões jurídicas que teremos que colocar, como é óbvio, não é? Mas, como já o dissemos, o Francisco acabou de dizer, que não haja dúvida, que não existam dúvidas nenhumas que o que está aqui a ser proposto é algo, e esta revisão do Estatuto, pelo tema um e pelo que estamos a perceber aqui no tema 2, dúvidas também não o tínhamos, apenas se vai confirmando, é algo que permite, se for para a frente, descaracterizar a nossa profissão. E, portanto, já tínhamos dito e percebemos claramente que o Governo que tentou integrar, e aliás o tema um é esse, no Estatuto da Carreira, o tal chamado referencial de competências, e o que traduz em termos claros, e esta proposta também vai nesse sentido, retirar aos professores o estatuto de corpo especial da administração pública. Aliás, é algo que é a revisão da carreira, tentou fazê-lo em 2008, com o 12A, Maria de Lourdes Rodrigues, nós mais à frente vamos falar disso, tentou fazê-lo em 2014 e depois mais recentemente até com a criação, se bem se lembram, daquele Ministério da Alexandra Leitão, foi criado especificamente para fazer essa revisão das carreiras não revistas e nós fomos resistindo, temos conseguido que isso não aconteça. Dizer aqui, e o Francisco também já o referiu, se esse caminho avançar, as consequências são muito graves e, portanto, temos vários exemplos de outras carreiras, nomeadamente a dos enfermeiros, deixam de existir quadros de pessoal estáveis e existirá depois, a tentativa é essa, de passar claramente a mapas de pessoal que são ajustáveis de ano a ano. Os professores passam a ser recrutados diretamente pelos diretores, com todas as pressões da autarquia, etc. A avaliação deixa de ser pedagógica e passa a ser administrada via CIADAP, e depois a carreira é claramente empurrada, mesmo abrindo a possibilidade de ter ali alguns dos escalões específicos, mas a carreira é claramente empurrada para a tabela remuneratória única, com todas as consequências, com a progressão a depender de prémios, de mérito de serviço, de méritos, de mérito, de gestão opcionário, etc. E, portanto, é isto que está em cima da mesa e portanto, esse foco não nos pode, aliás, esse tem que ser o foco e, portanto, é importante que nós percebamos isso. Então, João, esta reunião, pronto, foi no dia 18 de fevereiro.
o Sr. Ministro não esteve presente, evidentemente, quando nós dizemos, e também já o dissemos, que foi presidida, de facto, pelo Secretário de Estado Adjunto da Educação, o Alexandre Homem Cristo, mas quem orienta a reunião e quem, enfim, dá as orientações é, claramente, a Secretária de Estado da Administração Pública, a Maria Garrido, que é Marisa Garrido, que é, enfim, a presença omnipotente e omnipresente em todas estas reuniões. Nesta reunião, o Ministério da Educação apresentou este tema 2, que é disto que vamos falar hoje, a habilitação para a docência, a recrutamento e admissão, e cujas alterações, também foi dito, pretende implementar no final do processo, o que quer dizer que seria no início já do próximo ano letivo. É importante dizer também que a próxima reunião foi, entretanto, marcada, eles, a posteriori, é que nos avisaram, para o dia 2 de março e solicitaram que enviássemos, e também o vamos fazer, as nossas contrapropostas até ao dia 25 de fevereiro de 2026. Evidentemente, estamos já a trabalhar nisso, se é na quarta-feira. É importante dizer aqui também que este é um processo que vai sendo arrastado. Enfim, já não é a primeira vez que as reuniões são adiadas, mas é um processo que já leva 2 anos com este ministro e com este governo, que é outro governo. Houve eleições, entretanto, pelo meio, mas o processo leva 2 anos e vai no segundo termo. Evidentemente que em relação ao normativo em vigor não há melhorias. Há, evidentemente, e é isso que vamos percebendo também ao longo desta apresentação, muitas incertezas e muitas preocupações e todas as questões que nos tinham a não a ter assinado, evidentemente, o próprio protocolo negocial por várias questões. Uma delas é que não se previa o término da negociação e, enfim, o próprio menu, digamos assim, enfim, de todo o processo negocial não tinha, para nós seriam a questão das coisas, enfim, mais centrais para a valorização da carreira. Estou a falar da estrutura, estou a falar dos índices remuneratórios e estou a falar da avaliação de desempenho. Vamos então enfim, ao documento que nos foi apresentado, a tal proposta do Messi, portanto, o tema 2. Aqui nós demos-lhe aqui o tema, enfim, nós demos o tema, este PowerPoint, porque o tema, enfim, é utilizado pelo próprio Messi. Questões da linguagem, o racional da revisão. E o que é que temos aqui? Nós temos aqui uma tentativa clara de modificar o estatuto da carreira docente, como é óbvio, reforçando a coerência, utilizando aqui a linguagem do Ministério da Educação, entre o estatuto e a própria Lei Geral do Trabalho em funções públicas. Ou seja, estamos a falar aqui do que é a tal revisão da carreira, o que implica, e essas propostas, e portanto, aliás, essa tentativa percebe-se claramente ao longo destas propostas que estão aqui, diluir o próprio estatuto da carreira docente na Lei de Trabalho em Funções Públicas. É evidentemente que introduz-se aqui depois um conjunto de referências que nós vamos falando, nomeadamente a questão de um procedimento concursal que não é bem o mesmo que um concurso nacional e centralizado, e nós queremos que fique lá escrito isto, concurso nacional e centralizado, como instrumento estruturante do recrutamento, portanto, assente naqueles princípios que nós definimos, nomeadamente a questão da lista graduada. Depois, aparece aqui também a referência a um período experimental, a que é uma substituição, que é, enfim, não é, porque tem depois outra latitude, mas supostamente seria para substituir o período probatório do artigo 31 do próprio Estatuto da Carreira Docente, mas a questão que se põe aqui é que sentido tem um período experimental para quem celebra contrato por tempo indeterminado
significa, portanto, na maior parte dos casos, são professores que já exercem a profissão há alguns anos, ou seja, isto não é um período de indução, pois neste indústria não se experimenta e nós, aliás, aqui mudam, ou seja, o que nós podemos aqui dizer é que muda o nome, mas agravam-se as condições, nomeadamente a dispensa, enfim, que está definida agora, dos tais 730 dias, portanto, como sabem, fica dispensado do período probatório os professores que têm os tais 130 dias perdão, perdão, 730 dias com a avaliação mínima de bom e nesta proposta tem de sempre cumprir este período probatório e, portanto, não há hipótese nenhuma de dispensa. Hum, Reafirmar aqui diz o Messi, que o exercício da função docente depende de formação científica e pedagógica nos termos legalmente exigidos, clarificando igualmente o conceito pessoal docente no Estatuto. Mas nós aqui entendemos, e muito bem, porque é que formação científica e pedagógica nos termos legalmente exigidos e não habilitação profissional? A habilitação profissional é o que está no Estatuto. E nós dissemos claramente que o conceito de habilitação profissional é um conceito mais denso e não aparece por acaso. O conceito de habilitação profissional implica a habilitação profissional implica a habilitação, aliás, a habilitação profissional implica a habilitação científica, a habilitação pedagógica e uma prática supervisionada de ensino com indução. É que constitui o que se constitui no que nós entendemos que é a habilitação profissional. E o que nós dissemos é que isso tem que ficar escrito, porque o facto de estar só a formação científica, pedagógica, é um conceito mais vago, não tem esta densidade. E, portanto, quando estamos a falar de questões de linguagem, é importante que fique lá tudo escrito. Depois, este conceito também, e nós lá mais à frente falaremos disto mais em pormenor, este conceito de corpo, enfim, de corpo especial, ou aliás, de carreira, de corpo especial ou de carreira especial de docente, que nós dissemos que não era a mesma coisa. A Secretária de Estado, Marisa Carreiro, fez logo a sua intervenção aí dizendo que já estava na Lei de Trabalho em Funções Públicas, que é a mesma coisa, mas não é. E já vamos ver mais à frente que não é, porque carreira especial de docente não é corpo especial docente. E já vamos ver porquê. E, portanto, era importante para nós, e dissemos claramente, que isto tinha que lá ficar escrito desta forma, o processo, nós sabemos o que é que está aqui em cima da mesa, e repito, já foi tentado com Maria de Lourdes, com o Crata e com o Alexandre Leitão, é claramente empurrar para a revisão da carreira, aliás, rever a carreira que não foi revista. E, portanto, é claramente o que é que temos aqui que dizer, que é novamente a tentativa de rever as carreiras não revistas, e isso depois implica um léxico muito diferente. O ingresso na carreira tem dependido do ingresso em quadros, quadro de agrupamento, quadro de escola, quadro de zona pedagógica, e sair esta formulação do próprio estatuto tem um objetivo. E o objetivo é claro, é uma tentativa de aplicar mapas de pessoal e depois a própria referência que é utilizada no RECAP. E, portanto, atenção, muita atenção a isto. Ainda nas questões de linguagem, e repito, o secretário de Estado Homem Cristo, isso é uma questão de semântica, de léxico. Não é. É muito importante para nós que fique lá escrito. Nós até dissemos claramente, nós não temos nada contra a simplificação de processos, da própria linguagem, mas tem que lá ficar tudo escrito o que é central e o que nos preocupa, porque senão nós temos aqui a abertura para outro tipo de interpretações que normalmente são erróneas, não é? E são sempre prejudiciais. E, portanto, a importância da questão da linguagem e de ficar lá escrito o que é fundamental.
Prever, por exemplo, o regime excepcional de contrato a termo resolutivo com 3 anos, duração máxima não renovável, para docentes, for com formação científica e ainda sem formação pedagógica, com conversão automática do vínculo, obtém tal, 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 tal. E por que não chamar aqui docente com habilitação própria? O que é isto da formação científica? É um conceito vago, nós sabemos qual é o conceito da habilitação própria. Percebemos claramente. Isto da formação científica é muito vago e pode dar abertura a um conjunto, enfim, de outras coisas e dissemos claramente que tem que ficar escrito e que tem que ficar definido, e aliás vai na nossa proposta, o que é este conceito, enfim, e que para nós é da habilitação própria e isso é muito claro. Quanto à conversão de vínculos, de contratos a termo em contratos por tempo indeterminado, a própria DGAEP responde nas suas faculas. E isso é muito claro. O vínculo a termo pode converter-se, essa é uma questão que está lá colocada, em vínculo por tempo indeterminado. Não, em caso algum. E, portanto, fica aqui também esta nota. Hum, ainda na. Sou 10, não é, João? Ainda nas questões de linguagem, a legislação complementar tem sempre de existir. Nós percebemos que assegura as especificidades, complementando o que está no Estatuto. Agora, e repito, sintetizar sim, mas o essencial tem que estar no Estatuto. Nas regulamentações, não é? Evidentemente, noutros documentos. Qual é o problema disto? Regime atualmente aplicável ao pessoal docente, ao recrutamento, aos requisitos do exercício da função e as modalidades de estabelecimento, vínculo do emprego, etc, etc. Qual é o problema disto? Só não haveria distribuição por diversos artigos se o SED só tivesse um artigo. Essa parte nós percebemos claramente. E, portanto, daqui a importância da legislação complementar, sabemos que ela tem que existir, evidentemente que nós defendemos um conjunto de coisas que podem ser incorporadas no Estatuto da Carreira Docente. Não pode ter a regulamentação de concurso, não pode ter a formação e outras, sob pena de ficar um calhamaço, e, portanto, aqui é esta questão que nós temos e percebemos de facto a densidade de um documento que não pode ter isto tudo, mas as questões essenciais, as questões centrais, têm que estar claramente no documento. Depois, vamos então à redação propriamente dita. Princípios do recrutamento. E aqui, repito, o que está escrito é isto, esta é a proposta do Ministério, consagra-se que o recrutamento para a carreira especial docente ocorre mediante a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. O recrutamento para a carreira é realizado através de procedimento concursal nacional. Atenção, atenção, para nós é fundamental que aqui fique concurso nacional centralizado. E outra questão que tem que estar aqui também no texto é concurso nacional centralizado, que nós não abdicamos, mas também a graduação profissional. O secretário de Estado disse que sim, essa é a referência à graduação profissional, que não está escrito, mas é essa a referência, mas nós dizemos, se é essa a referência, tem que estar escrito. Não é uma das linhas vermelhas e nós não abdicamos, até porque, atenção, e mesmo em relação ao concurso, as regras gerais da administração pública estabelecem outros procedimentos e critérios quando estamos a falar de procedimentos concursais. Não é? Nomeadamente sem as garantias estatutárias, por exemplo, a graduação profissional. E por isso é importante, destaco aqui e dou outra vez nota, a importância de ficar escrito a questão do concurso nacional centralizado e como procedimento central a questão da graduação profissional. Aqui sai a questão da PAC, enfim, que é positivo, evidentemente, a referência ao cumprimento do serviço militar obrigatório, enfim, são duas questões. A última até penso que era uma coisa que já estava, foi uma atualização, não é? Apesar do nosso almirante candidato à presidência da República defender a volta do serviço militar obrigatório, mas pronto, já aqui foi feita a atualização. Depois,
modalidades de vínculo de emprego público, e aqui dizer o seguinte: vínculos de emprego público estabelece como regra o contrato por tempo indeterminado para acesso à carreira, prevendo-se excepcionalmente uma situação transitória com a celebração de um contrato a termo até 3 anos de duração máxima para docentes com formação científica, mas sem formação pedagógica. Portanto, a obtenção dessa formação determina a conversão do contrato em vínculo, mas atenção, a lei não permite esta conversão. Evidentemente que isto carece de uma apreciação jurídica muito rigorosa e nós vamos questionar e vamos colocar isto na nossa proposta. Portanto, o que pode estar aqui é uma falsidade. Hum, Em relação aqui às considerações finais deste artigo, digamos assim, no âmbito da presente prioridade inicial, a revisão do Estatuto introduz uma reorganização estruturante do regime aplicável ao pessoal docente, consolidando conceitos, harmonizando princípios e clarificando o modelo de vinculação, evidentemente, dada contra isto. A nova redação atualiza a definição de quem integra o pessoal docente, estabelece um regime de recrutamento transparente e centralizado, mas isso depois teremos que ver, evidentemente, se as propostas do Messi, do governo, visam aplicar regras gerais que constam da lei de trabalho em funções públicas, descaracterizando e diferenciando a carreira. A questão que está aqui não é a consolidação, a harmonização, a simplificação, é o que fica lá escrito, é as questões centrais. E, portanto, repito, nós dissemos claramente o que é que pretendíamos que ficasse escrito e vamos escrever e enviar. Continuando então aqui, agora, na proposta de redação, em paralelo, a revisão procede à simplificação e reorganização de elementos anteriormente dispersos. Isto, enfim, pretende-se assim um estatuto mais claro, coeso, plenamente alinhado com a realidade educativa, enfim, contemporânea, que reforce a identidade profissional decente e contribua para a qualidade e robustez. Claro, é sempre o mesmo palei, peço perdão pela expressão utilizada, mas o que fica aqui, o que se percebe por todo o discurso e que há aqui claramente enfim, um alinhamento que sucessivos governos já tentaram, com a própria Lei de Trabalho em Funções Públicas, com o CIADAP, com o RECAP, os prémios de mérito e a TRU. Porque é que isto está aqui escrito? Porque é que aparece isto aqui? Esta nota é que ao longo de todo o processo, evidentemente que a grande tentativa é fazer a revisão da carreira e alinhar com o que diz o DOSA de 2008 e essas tentativas. E, portanto, ao longo deste processo e desta apresentação, é importante que isto fique aqui sempre também destacado. Opa, depois, em relação aqui a este resumo, que são as questões de linguagem da própria proposta de redação, isto é o que o Ministério nos apresenta, conceito de pessoal docente pouco densificado. E eles escrevem aqui a nova redação, há uma definição expressa e sistematizada de pessoal docente de acordo com as necessidades de recrutamento e modernização do sistema educativo sem dispensar a formação legalmente exigida. E a questão que se põe é esta: que conversa é esta? Isto quer dizer o quê? Em relação ao regime de recrutamento parcialmente disperso, o procedimento concursal nacional centralizado e harmonizado, isto é o quê? É um concurso? Concurso nacional centralizado com as regras da graduação profissional? Tem que ser, senão nós não aceitamos. Em relação à questão dos requisitos gerais físicos e psíquicos da admissão, pouco sistematizados, diz o Ministério da Educação. A nova redação indica para um regime estruturado, diz o MES, e clarificado, quanto aos requisitos gerais, específicos, físicos e psíquicos. Depois, enfim, e aqui não há nada de novo, o regime probatório sem verdadeiro período de indução, que é um regime experimental
diz o Messi, com dimensão de indução profissional, acompanhamento e articulação com a avaliação de desempenho. Mas aqui, indução apenas substitui a designação, porque depois falta tudo o resto, que é o próprio processo de indução, que é um processo que para nós tem que ser um processo de acompanhamento do professor na escola, por professores, enfim, experientes, com experiência, que fazem a introdução do professor na escola, no sistema, etc, etc. Onde é que isso está? Isso tem que ficar muito bem definido. Portanto, regime experimental tem que ser, de facto, um processo de indução com acompanhamento e muito bem definido. Não é esta conversa da nova redação. Depois, a questão dos vínculos de emprego público, dispersos em vários artigos, regime de vinculação sistematizado com definição clara dos tipos de contratos. O vínculo não está disperso, está no ECD. O que acontece é que está a ser desfeito. Portanto, aqui nós não temos dúvidas. E uma nova redação não pode substituir o que lá está. Portanto, não são apenas questões de linguagem, é concretizar de facto o que se pretende e nós sabemos o que é que pretendemos. Depois, a outra, enfim, o resto do articulado, que é, desculpa lá, é o 18, hum, que é, que é a proposta de articulado para o docente. Considera-se docente aquele que exerce funções de docência, sendo portador de formação científica e pedagógica, legalmente exigidas para o desempenho da função. Porque a formação científica e pedagógica, e isto estamos sempre a referir, e não habilitação profissional. O conceito de habilitação profissional, como dissemos, é muito mais denso do que este. Eu vou repetir: o conceito de habilitação profissional exige a habilitação científica, a habilitação pedagógica e a prática de ensino supervisionada. E, portanto, e o próprio processo de indução, como é óbvio, isso tem que ficar claramente escrito. Depois aparece no ponto 2, sem prejuízo do disposto no número anterior, excepcionalmente e com natureza transitória, é possível o exercício da função docente, da função de docência, apenas com a formação científica legalmente exigida, e isto é novo. Isto é novo, consolida o ponto 1 também, e porque a formação científica legalmente exigida e não habilitação própria, que são dois conceitos diferentes. Nós sabemos claramente que o conceito de habilitação própria, e sabemos o que é, o conceito de formação científica legalmente exigida, evidentemente que isso depois empurra-nos para o que aparece mais à frente, que é a proposta, enfim, que eles apenas mencionaram, mas não disseram, enfim, o que é que vai acontecer da revisão das habilitações para a docência, é o conceito mais vago, o que pode abrir a porta a muita coisa, não é? E, portanto, para nós tem que ficar aqui escrito e definido que é habilitação própria, porque a habilitação própria tem as suas regras, tem os seus limites e nós sabemos o que é e o que é um professor com a habilitação própria. Depois, ainda, aliás, além de ser novo, há a possibilidade de ingressar em quadro, a quem tem apenas a habilitação científica, o que é também aqui um processo um bocado, enfim, complexo, e que nós temos que perceber o que é isto enfim, isto tem que ficar definido, não podemos admitir isto, não é? Como é óbvio. Depois, vamos ao recrutamento. Princípios do recrutamento. O recrutamento no âmbito da carreira especial de docente serve para a satisfação de necessidades permanentes, ocorre mediante a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. Uh, Isto era satisfeito pelos docentes dos quadros. E nós conhecemos, sabemos o que é que são os quadros, sabemos o que é um quadro de agrupamento, sabemos o que é um quadro de escola não agrupado e sabemos o que é o quadro de zona pedagógica. O recrutamento, evidentemente, diz o Ministério da Educação, assenta num procedimento concursal nacional centralizado e rege pelos princípios reguladores
dos procedimentos concursários da administração pública nos termos e com as adaptações previstas em diploma próprio. Repito, não abdicamos do concurso nacional centralizado, tendo como único critério a graduação profissional. E, portanto, neste capítulo dos princípios do recrutamento, o recrutamento é feito pelos docentes. Aliás, estas necessidades permanentes são feitas pelos docentes dos quadros e o concurso, nós não abdicamos que se continue a chamar Concurso Nacional Centralizado e que tenha como único critério a graduação profissional. E isto para nós, e anual. E, portanto, essa foi também uma das questões que colocámos e portanto, vamos insistir e continuar a insistir nisto. Passando então ao outro, que são os requisitos para a função docente, para o exercício da função docente, e atenção aqui, vamos voltar a repetir que está aqui escrito os requisitos para o exercício da função docente, os requisitos gerais previstos para os demais trabalhadores com vínculo de emprego público, mas nós não vamos abdicar aqui de aparecer o conceito de habilitação profissional. E põe lá o outro, João, para lá. Repito, importante a referência à habilitação profissional, que, enfim, não vale a pena estar aqui sempre a repetir o mesmo, mas é um conceito com outra densidade e, portanto, com tudo o que também já aqui dissemos. Depois, desculpem lá. Requisito físico para o exercício da função docente, a inexistência de lesões ou enfermidades, portanto, isto é uma adaptação ao que já estava, que o impossibilitem ou sejam suscetíveis de agravamento pelo seu desempenho, a deficiência, isto são os requisitos para o exercício da função também. Dúvidas. Se alguém consegue concluir no curso de formação professor, formação científica pedagógica, pode candidatar-se, ser-lhe vedado o acesso à profissão por um motivo destes? Quem certifica, por exemplo, a referência ao atestado médico desaparece e é substituído pelos termos medicamente comprovados. Enfim, quer dizer, nós podemos colocar aqui a questão, em princípio, que tem um problema de saúde ou uma deficiência tão acentuado que não consiga ser professor, também não conseguirá fazer o curso. Portanto, é esta referência também. Depois, isto só se aplicaria a situações decorrentes de acidentes ocorridos após terminado o curso e antes da candidatura à profissão. Portanto, este é aqui um conjunto de questões que nos deixam aqui também algumas dúvidas. Em relação ao vínculo de emprego público para ingressar na carreira especial docente constitui-se por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. O que está, excepcionalmente, com caráter transitório, quando o docente não tenha a formação pedagógica legalmente exigida para o exercício da função docente, o vínculo de emprego público constitui-se por contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo com a duração máxima de 3 anos, sem possibilidade de renovação. Isto é novo. Nos últimos 2 concursos externos extraordinários ficou estabelecido o período máximo de 4 anos, podendo ser extensível a 6 para a profissionalização. Portanto, o que é que temos aqui? Temos aqui uma redução para 3 anos do acesso à profissionalização, da possibilidade do acesso à profissionalização, quando agora é de 4 anos, podendo ser extensível a 6 anos, e, portanto, vamos também questionar esta questão e, portanto, irá também na nossa proposta. Depois, a obtenção da formação pedagógica no período referido do número anterior, termina a celebração de contrato em funções públicas por tempo indeterminado, relevando o tempo de serviço prestado como decorrido na carreira. A não obtenção de formação pedagógica no período referido no número 2 determina a caducidade do contrato de trabalho e a cessação de funções no ano letivo.
Reparem que em nenhum lado são garantidas as condições de acesso e conclusão à profissionalização, o que quer dizer que nós podemos ter aqui uma forma, que até nem é muito encapotada, de eternizar a precarização ocupando lugares permanentes com este recurso a contratos a termo resolutivo. Quer isto dizer que nós podemos ter aqui uma situação de rotatividade que passa a ser permanente e podemos ter dentro, enfim, do conjunto de professores dentro da administração pública, dentro das escolas, conjunto significativo de professores que vão em rotatividade durante 3 anos, sai, entra, sai um, entra outro, e isto é o recurso a este estratagema, a esta artimanha, digamos assim, para municiar necessidades permanentes do sistema. E, portanto, nós não podemos permitir isto, e isso também, como é óbvio, vai estar na nossa proposta. Depois, a questão do período experimental, no primeiro ano, em funções de docência, com contrato de trabalho por tempo indeterminado, os docentes realizam, lá volta outra vez a mesma questão, um período experimental correspondente à duração de um ano letivo, durante o qual beneficiam de acompanhamento e apoio didático, pedagógico, científico, assegurado por um docente designado com vista ao seu desenvolvimento profissional. Ou seja, pode ser um docente já com vários anos de exercício profissional, ou como profissionalizado, contratado, ou mesmo como contratado de habilitação própria que acabou de fazer a profissionalização. E, portanto, entendemos nós que não faz qualquer sentido e, na prática, é um período probatório com outra designação, mas com menos garantias. Recordo o que dissemos ainda há bocado, com a possibilidade até que o período probatório tem da dispensa após os tais 730 dias e, como vamos dizer agora a seguir. Está aí, aliás, período experimental, suspende-se sempre que o docente esteja ausente de serviço por mais de 6 semanas consecutivas ou interpeladas, retomando-se após a cessação da respectiva situação, com a obrigação de completar o tempo em falta. Estou a ler o que diz o Ministério. Conclusão do período experimental com avaliação de desempenho qualitativa, positiva, determina a manutenção do vínculo de emprego público por tempo indeterminado. A conclusão do período experimental com avaliação de desempenho qualitativa negativa determina a cessação do vínculo de emprego público no final do ano letivo. Os docentes que regressem às funções docentes e que já tenham realizado com sucesso o período experimental previsto no número 1 do presente artigo ficam dispensados de novo período experimental desde que a interrupção de funções do docente não tenha sido superior a 5 anos. Ou seja, é punitivo, ao contrário, entendemos nós do que deve ser um processo de imersão, como já dissemos atrás, não é? E desenvolvimento profissional, ou seja, formativo, e, como ainda há bocado afirmei, voltamos aqui a repetir, com esta formulação cessa, ou seja, esta substituição do chamado período experimental, como se chama o Ministério da Educação, como designa tal período probatório, com esta formulação cessa a possibilidade da dispensa do próprio período probatório após os tais 730 dias, como já lá tínhamos dito lá atrás, após a profissionalização, com a tal menção mínima de bom, como atualmente. E mais, prevê até numa ausência de um docente que já fez período experimental superiores a 5 anos, volte a ter que repetir este período experimental. E, portanto, aqui também a nossa preocupação de um período que fica muito, muito pior que aquilo que estava. Depois, a questão dos grupos de recrutamento, e já agora, entrando aqui na parte final do documento do Ministério da Educação, nós temos aqui a referência à revisão da legislação subsidiária em relação ao que são alterações ao Decreto-Lei 27 de 2006 dos grupos de recrutamento, mas que, enfim, há apenas esta referência à revisão do diploma e nenhuma intenção do que se pretende fazer. Agora, evidentemente, que em relação a este diploma, o que propusemos claramente foi aqui
a introdução enfim, se vai haver uma revisão de diploma, aqui um conjunto de grupos de recrutamento, propostas novas de recrutamento, afinal, são propostas nossas de há muito tempo e aproveitaríamos para introduzir também aqui, por exemplo, o teatro, as técnicas especiais, a intervenção precoce, o português de língua não materna e outros. Agora, há aqui algo que também nos preocupa, que é, perdão, a adequação da estrutura de grupos de recrutamento à evolução curricular científica e pedagógica, entretanto verificada. Isto é o primeiro passo para a fusão dos dois primeiros ciclos, é um primeiro passo para a reorganização curricular e, portanto, tentar perceber também o que está aqui. Vamos aguardar pela proposta, mas em relação a isto também vamos já dar a nossa opinião, enfim, a nossa opinião, que é uma opinião que está a ser construída, como é óbvio, mas lançar aqui já o alerta. Depois, aumentar a abrangência de grupos de recrutamento para que a habilitação permita a colocação para várias disciplinas ou mesmo um alargamento ao primeiro ciclo e ao segundo. Portanto, é uma questão que colocamos aqui e que vamos aguardar, evidentemente, pela proposta de articulado. Depois veremos o que é que está em cima da mesa, como é óbvio, mas repito, em relação a isto, deixamos aqui, a isto, quando falo a isto, falo desta menção, a alteração aos grupos de recrutamento, ao Decreto-Lei 27 de 2006, não houve nenhuma proposta, deixamos aqui só um conjunto de preocupações que vamos verter depois na proposta que enviaremos até quarta-feira. Depois, em relação à questão das habilitações para a docência, que não houve também nenhuma proposta. Recordo que habilitações para a docência, o diploma a rever é o 79 de 2014. Isto, enfim, estou a ler o que diz o Messi. Na redação em vigor, que aprova o regime jurídico da habilitação profissional para a docência, aqui vem definido, definindo as condições de acesso à profissão docente, a estrutura dos mestrados em ensino e os requisitos académicos e científicos exigidos para o exercício da função. E aqui temos que estar muito atentos para tentar perceber se isto enquadra depois com o que vem lá para trás, que é o aligeirar da exigência do acesso à profissão docente. Depois, evidentemente, que aqui também temos a proposta para rever os requisitos da formação científica das áreas disciplinares, dos grupos de recrutamento, que é o Decreto-Lei 80/2023, de 6 de setembro, que é recente, não é? Estamos a falar aqui dos titulares do curso pós-Bolonha em procedimentos de contratação de escola, onde recordo, é o Decreto-Lei, desculpa, saiu. Exatamente, é o Decreto-Lei 32A. Agora, espera aí, Decreto-Lei 32A de 2 de maio que estabelece o regime de seleção e de recrutamento, como aparece aqui uma faixa em baixo, que exatamente. Que é que não se revê este Decreto-Lei 32A 2 de maio de 2008 que estabelece o regime de seleção e recrutamento docente. Portanto, essa é a questão que, não que nem sequer aparece aqui. Portanto, essa é aqui a questão central. Depois, no final do enquadramento e da própria metodologia, o processo de revisão legislativa será desenvolvido com base em avaliação técnica fundamentada, assegurando um processo plural e a devida audição das estruturas representativas do setor. Esta revisão decorrerá em paralelo com a negociação do ECD, garantindo coerência normativa e evitando dissonâncias entre o ECD e os regimes jurídicos que regulam o acesso e o exercício da profissão. Para o ECD, falam em negociação, mas para as habilitações dos grupos de recrutamento, já só referem à audição? Não estamos a falar aqui de uma negociação? É que estas também são matérias de negociação coletiva. Trata-se de requisitos fundamentais para o ingresso na profissão. Portanto, uma audição não pode ser, tem que ser também uma negociação. Hum, Depois, deixamos aqui um conjunto de muitas dúvidas, de muitas certezas, de algumas certezas e de muitas preocupações.
O SED, legislação especial ou legislação que vier a regulamentar cada matéria, sobrepõe-se à legislação laboral, geral, seja o contrato de trabalho, a lei de trabalho em funções públicas ou qualquer outras, pelo que tudo dependerá do que ficar aqui regulado, como é óbvio, colocam-se duas questões possíveis. E se em algumas matérias não houver regulação, que é proposto neste tema 2 particular, por exemplo, estou a ler, não apresenta nenhuma solução especial para as questões apresentadas. Aliás, remete para a Lei de Trabalho e Funções Públicas. E nesse caso, que garantias teremos de que não se irá aplicar o que consta da legislação geral? Recordo que está a decorrer também, paralelamente a isto, a revisão da legislação laboral, portanto, do Código de Trabalho. E para o futuro, ainda que para já, evidentemente, não mexam na legislação específica, estaremos claramente a deixar a profissão demasiado vulnerável. Como é óbvio, eu queria deixar aqui o exemplo recente, enfim, não é recente, mas é o exemplo dos enfermeiros. Nós percebemos claramente que este documento vem na sequência, enfim, do anterior, a questão do tema 1, portanto, é coerente com ele, aplica o que refere à Lei Geral para as carreiras do regime especial e, aliás, a Secretária de Estado justificou tudo o que é proposto com o facto de já não haver carreiras de corpos, não haver os corpos especiais. E, de facto, o 12A, a Lei dos 20, a 12A de 2011, 2008, extingue, de facto, os corpos especiais, enfim, e cria, cria duas carreiras. Carreira do regime geral, e é importante aqui nós tentarmos, enfim, explicar o que é que aconteceu com o 12A de 2008. Extingue de facto as carreiras de corpos especiais e cria aqui a carreira do regime geral e a carreira do regime especial. Carreiras de regimes gerais, carreiras de regime especial. E depois regulamenta e diz que, e dá, o decreto-lei, 180 dias para a revisão das carreiras de corpos especiais. Portanto, já lá vão 18 anos. Ou seja, estamos aqui a falar de um processo de revisão de carreiras. Muitas delas foram feitas, a nossa não foi, nós nunca o permitimos. Nem em 2008, com Maria de Lourdes Rodrigues, nem com o Nuno Crato, depois em 2013, 2014, e depois mesmo já com o António Costa e o Tiago Brandão Rodrigues, e mesmo naquela altura em que foi criado aquele Ministério da Administração Pública de Alexandra Leitão, que eu recordo que foi um ministério unicamente criado para fazer a revisão, não só, mas essencialmente para fazer a questão da revisão das carreiras não revistas e nós nunca o permitimos. E eu vou dar um exemplo, questão dos enfermeiros. Então, dos enfermeiros, a carreira foi revista para esta altura. E aqui algumas comparações podem ser feitas, apesar de a carreira de enfermeiro é uma carreira pluricategorial, com várias categorias. Mas as consequências da perda de estatuto de corpo especial estão ali muito claramente. Para já, passaram a integrar a TRU, tabela remuneratória única, com os índices desta estrutura remuneratória. Depois, perderam o sistema de avaliação de desempenho que tiram, o que tinham, portanto, e passou, enfim, a ser o CIADAP, que regulamenta o sistema de avaliação de desempenho. Eu recordo que o CIADAP agora é aos 8 pontos, era 10, e é isto que é preciso depois, os tais 8 anos ou 10, para a mudança do índice remuneratório. Os que já estavam na carreira passaram a designar-se, e aqui também a importância, por isso é que nós insistimos aqui naquela questão do quadro, enfim, de não sair do estatuto esta questão do quadro. Portanto, a linguagem aparece sempre com o vínculo de contrato de trabalho em funções públicas. Portanto, repito, os que estavam na carreira passou a designar-se a nomeação, o vínculo de contrato de trabalho em funções públicas, sujeitos a mapas de pessoal. Os que entraram depois já é contrato individual de trabalho. Portanto, vou aqui repetir, resumindo, o que aconteceu aos enfermeiros
pelo facto da carreira ter sido revista e, portanto, perderem este estatuto de Corpo Especial da Administração Pública. Integração da TRU, com todos os índices remuneratórios desta estrutura, perderam o sistema de avaliação de desempenho próprio, passaram a ser avaliados pelo CIADAP, a designação do vínculo, passou a designar-se o vínculo de trabalho, contrato de trabalho em funções públicas e a sujeição também à questão dos mapas de pessoal e os novos passaram a ser os novos enfermeiros, que têm depois uma carreira chamada uma carreira designada, carreira de enfermagem, mas são por contratos individuais de trabalho. E é isto que está em cima da mesa, portanto, repito com o resto, a avaliação, os prémios, a TRU, etc, etc. E este é o caminho que estão a procurar seguir para os professores, e é o que foi seguido para os enfermeiros e para outras carreiras, e, portanto, claramente terminava dizendo que estão aqui a avançar com uma motosserra, é um termo muito interessante. Um, Na intervenção que fizemos, afirmámos que a proposta que tínhamos enviado nos capítulos 5 e 6, formação de docentes, recrutamento e seleção, de quadros de pessoal, que é aquele livrinho verde que nós, enfim, levámos ao conhecimento de todos os professores e que foi aprovado naquele plenário com centenas de professores em 2024, que é, enfim, o que norteia a nossa proposta para a revisão do Estatuto. E isso voltámos a dizer na reunião que, evidentemente, que eram as nossas propostas, e agora vamos, evidentemente, até quarta-feira, enviar a proposta, enfim, a estas alterações deste tema 2. Agora, nas nossas propostas, sublinhamos o seguinte: portanto, a PAC deve ser eliminada, e foi, enfim, era uma excrescência do passado, mas ainda que saia do SED, ao remeter o processo de seleção para a lei de trabalho em funções públicas, atenção que ela está aí prevista, e, portanto, dissemos isto, e que não aceitávamos, como é óbvio também, o abaixamento das habilitações para a docência e a questão da graduação profissional. Portanto, repito, a habilitação da referência é a habilitação profissional, sem prejuízo de, no recrutamento, se definirem as condições de recrutamento da habilitação própria em prioridade posterior à habilitação profissional. Falámos também da questão do fim do período probatório e a sua substituição por um período de indução, a manutenção dos quadros de pessoal docente e não de mapas de pessoal, como o RECAC prevê, não sendo aliás, atenção, aqui em relação à afirmação do Messi na reunião, era que o governo, a referência ao RECAP é uma formalidade. Claro que não é. Proposta nossa também que a abertura de vagas para necessidades permanentes e em QA aos 3 anos, e que as vagas de QZP se devem sim, circunscrever, sempre dissemos, a necessidades temporárias. O cumprimento efetivo da diretiva comunitária sobre a proibição do abuso da contratação a termo, e, portanto, a norma travão e a vinculação dinâmica não o garantem na prática, não é? Esta discriminação entre pessoas contratadas e pessoas do quadro. Lembro aqui a tal diretiva comunitária, mesmo a nível de salário ou de outros direitos também consagrados no SED. Também que o recrutamento é garantido por concurso nacional e anual. O ministro disse que isto não estaria em causa, mas as propostas do Ministério da Educação não o confirmam, e também a importância do critério de ordenação dos candidatos, como, enfim, que seja a graduação profissional. Evidentemente, depois, a criação dos tais grupos de recrutamento e intervenção precoce, do teatro e de outros, designadamente do ensino profissional, e, como é óbvio, não aceitamos a contratação por diretores, portanto, no processo também que teremos que referir isto muito claramente. Em suma, sublinhamos que, evidentemente, que a falta de pessoas não pode ser resolvida com este abaixamento das habilitações, nem com a contratação dos diretores.
E que a falta de professores, de facto, é um problema provocado pela desvalorização da carreira e da profissão e, portanto, todo o ênfase e o nosso empenho na importância da revisão do estatuto, da valorização da carreira, e, portanto, isto é uma oportunidade de começar a resolver os problemas. E é isso, como é óbvio, que vai nortear toda a nossa atuação, todas as nossas propostas, enfim, tem enfim, essa centralidade. Portanto, agora vamos, a partir daqui, concentrar-nos nisso. Passava aqui agora à caravana, o que está aí a passar, eu penso que o Francisco já falou disso e está agora a passar o plenário, aliás, o percurso da caravana pelo país. Na segunda-feira vamos estar em Viana do Castelo e em Beja, com um programa, depois Vila Real, Évora, depois Bragança, Porto Alegre, Setúbal, Viseu, Castelo Branco, Guarda, Aveiro, Leiria, Coimbra, Santarém, faltei os dias, e terminaremos em Lisboa no dia 4 de março, e a ideia é haver, portanto, uma grande concentração de professores no Largo Luís de Camões, Lisboa, volta das 15 horas, mas está aí o programa e, caros colegas, a luta continua. Não se esqueçam também da importância da nossa presença na manifestação do dia 28 de fevereiro. O processo continua. Evidentemente que a greve geral foi um passo muito importante, mas o pacote laboral está aí, a intenção do governo, as intenções que o governo tem continuam e destacar e nunca esquecer da ligação que esta revisão que está a tentar ser feita por este governo, esta gravíssima revisão, enfim, esta agressiva revisão do pacote laboral e a sua ligação que terá, evidentemente, e as implicações na Lei de Trabalho e em funções públicas, neste momento da revisão do Estatuto da Carreira Docente. Eu penso que é tudo. Já agora é tudo, não. Dizer que as outras questões que colocámos na reunião, para já manifestámos o nosso desagrado, só mesmo para acabar, pelo adiamento da reunião. Eu recordo que esta era uma reunião que se encontrava agendada para o dia 14, 4 de fevereiro, depois foi adiada para 18, mas como, aliás, esta apresentação começou por isto, um processo que se arrasta há 2 anos, uma reunião que, aliás, dissemos claramente, o que aparecia lá era um motivo de força maior e, portanto, não houve nenhuma fundamentação, assim, devida, concreta, para adiar do processo e dissemos claramente que aquilo constituía um sinal enfim, muito negativo e até que era um desrespeito, uma desconsideração institucional pela organização mais representativa de professores, e a questão também do envio dos documentos, que para nós é importante. Evidentemente que uma negociação exige uma preparação, enfim, enfim, um cuidado, enfim, que têm que ser colocados em todo o processo, e eu recordo que para esta reunião nós recebemos os documentos, este documento, na véspera, num feriado, dia de Carnaval, ao fim da tarde. Portanto, quando fomos para a reunião no dia seguinte às 11 da manhã, era essa leitura que tínhamos feito, cada um de nós isoladamente, a equipa que foi lá para dentro, nem tivemos oportunidade de nos reunir, conseguimos encontrar-nos, evidentemente, no dia seguinte, meia hora antes da reunião começar, e, portanto, ali falámos entre todos, mas a primeira leitura tinha sido individual e considerámos e dissemos claramente do profundo desrespeito que nós consideramos que é isto. Dissemos também que, enfim, tudo faríamos para que o processo de negociação que está a correr resulte num estatuto que valorize a profissão e depois, evidentemente, não deixamos de assinalar a profunda contradição entre os discursos do próprio ministro, as mensagens que ele vai passando e, de facto, o que acontece em concreto em sede da negociação, aliás, pelas propostas que vão sendo apresentadas tanto do tema 1 como do tema 2, cujo objetivo, de facto, é eliminar
normas específicas da carreira, enfim, do docente e a sua integração no estatuto da carreira. Não, penso que podemos para já terminar. Francisco, ou então Ok, abríamos está aqui ao bem, debate, está bem. não é? Sim, passávamos se calhar ao debate. Antes disso, só sublinhava dois aspectos. Como o Zé demonstrou nesta apresentação detalhada, o perigo maior que nós temos é termos um estatuto esvaziado dos conceitos que hoje existem e que hoje lá estão. Nós precisamos é de melhorá-lo, não é? Não é retirar alguns desses conceitos, remetendo ou para a legislação geral ou para a legislação subsidiária, porque nós sabemos que, se não ficar garantido no Estatuto um conjunto de questões, como aqui se chamou a atenção, sejam as questões da, da graduação profissional, dos concursos, enfim, tudo aquilo que o José Feliciano Costa apresentou, se isso não ficar garantido no Estatuto, e nós vamos, na nossa proposta, incluir esses temas, o que é que acontece? Acontece que o Estatuto tanto permite o que hoje existe, como permite aquilo que o governo quer, depois alterando a legislação subsidiária, ainda por cima, se for num processo de audição, como foi aí referido, e não de negociação, ou até a própria legislação geral, se ela for agravada relativamente ao que ele existe. Portanto, este é o problema maior que nós temos nesta matéria, e não deixaremos de colocar na proposta que vamos fazer a inclusão de todos os assuntos que aqui colocamos: as questões dos quadros, a questão do concurso anual, a graduação profissional, as questões do vínculo, enfim, tudo aquilo que o José Feliciano Costa chamou a atenção. Uma segunda nota, e antes de passarmos então ao debate, é ao aspecto, enfim, da chamada da luta propriamente. Portanto, nós estamos a fazer um processo de luta que tem que ser em crescendo, e temos agora a questão da caravana, que é fundamental, a questão das manifestações da CGTP, que são fundamentais para o nosso trabalho. E muitos de nós dizem, bom, era importante a união dos sindicatos. Eu chamo a atenção para o seguinte: aqui os colegas ouviram aquelas que são as preocupações da FENPROF e, no fundo, as linhas que vão informar a posição que vamos fazer, portanto, apresentar ao Ministério da Educação. Mas ouçam também a dos outros sindicatos, e não nos esqueçamos de uma coisa: é a unidade dos professores que leva à unidade dos sindicatos, não é o contrário. Portanto, o que é fundamental é nós olharmos para as propostas concretas, e que, se nós olharmos para as propostas concretas e ouvirmos o que os outros sindicatos dizem, nem todos têm a mesma opinião. A nossa posição, nós somos claros. As nossas posições são estas, aquilo que nós defendemos é isto que aqui colocamos aos colegas. Para chegarmos ao tal ponto da unidade dos sindicatos, teremos que primeiro conseguir a unidade dos professores. E para conseguirmos a unidade dos professores, a luta tem que seguir, digamos, este processo de construção, e é fundamental que para isto a caravana seja de facto um sucesso, junto aos professores, envolva os professores nestas preocupações relativamente à revisão do Estatuto da Carreira Docente e à resolução dos problemas, e chama a atenção da opinião pública para a necessidade de resolver estas questões. Portanto, não nos esqueçamos nós disto, que é a unidade dos professores que leva à unidade dos sindicatos, e não o contrário.